Bom dia, meus amigos. Estamos aqui, mais uma vez, para justificar o vídeo anterior, a playlist toda, que tinha uma intenção. Simplesmente eu pretendia justificar, porque às vezes eu tenho arrobos que vocês acham violentos e escandalizo através da frase quando eu tiro a espada da bainha, ela só volta manchada no sangue do adversário. Então, esse vídeo se chamará Indo Muito Além de Jung. São Tomás de Aquino, que é aquele que se tornou durante muito tempo meu mestre, através de Dom João Moura, ele tem um lema, uma bandeira que ele segue. Ele diz que nenhum instrutor pode moralmente levar uma pessoa que queira aprender algo até o seu objetivo, sem antes dizer qual é esse objetivo. Ou seja, ele diz exatamente assim: o objetivo prático, na ordem pragmática, será o último a ser atingido, mas na ordem teórica será o primeiro a ser explicado. Isso ainda hoje eu sigo. Então não levo vocês a nenhum lugar sem explicar antes onde é que vocês vão chegar. E depois que vocês entendem, é que nós começamos a caminhada. Então, baseado nessa, vamos dizer assim, nesse postulado do doutor de São Tomás de Aquino, eu estava tentando me desculpar porque parece que tinha escandalizado vocês. Parece que vocês tinham achado que eu era muito grosseiro. Mas eu tomei gosto e terminei, ao invés de simplesmente expor porque o meu temperamento é assim. Eu sou um cavaleiro medieval que entra na liça com escudo, armadura, lança, arco, flecha e disposto à batalha. A vida para mim é luta, mas é uma luta verbal. Só que durante o processo, eu já tendo sido diagnosticado, porque fui atingido por um mal que eu não sabia o que era. Um belo dia, indo para o Colégio Duque de Caxias, eu no ônibus achei que ia morrer. Eu então já estava perto da escola, eu desci correndo e fui até o colégio. Naquela época o Duque de Caxias tinha um médico. O médico mediu minha pressão e fez uns exames e disse que eu estava apenas sofrendo uma crise de ansiedade. Me deu uma medicação, eu fiquei calmo e o diretor mandou me levar no carro particular dele de volta para minha residência. Professor José Carlos, na época genro do Dr. Eli Cambá. Olha que gentileza. Eu era tratado como um príncipe. E aí, 15 dias eu receberia pelo Colégio Duque de Caxias. E ao fim dos 15 dias eu ia ter que ir até uma consulta com um perito do INSS que chamava-se Dr. Tongo Viana Ramos. E o Dr. Tongo Viana Ramos, que era um militar reformado, era médico especialista, aqui está, psiquiatria, professor de higiene mental, psiquiatria do INSS. Ou seja, era médico, psiquiatra do INSS. Era ele que ia dizer se eu estava em condições de receber o benefício, se eu podia receber o benefício, ou se isso seria um abuso. E aí, ele me deu esse atestado, dizendo que eu deveria ser aceito como sendo agora beneficiário do INSS. Com essa original não está comigo, está no processo, e
há um processo, mas aqui o que ele diz está resumido aqui. Isso aqui eu consegui com um amigo, porque eu fiz um curso de 30 dias de promoção interna no INSS. E um dos meus amigos, Jorge Silva, me deu essa anotação do Dr. Tong. E essa anotação, veja, não tem o nome. 1, 2, 3, conclusão, ó, o laudo dele. Depois de dizer Marlan Tavares da Oliveira, os dados, tudo, era a ficha pessoal minha, e o Jorge conseguiu essa ficha, e é original, ou então ele, sei lá, não sei como é que ele conseguiu isso, não me interessa. Eu conheci uma médica, e eu fui saber o que era 1, 2, 3. Esquizofrenia aguda. Era uma médica amiga minha, não vou declinar o nome dela. Então, segundo o Dr. Tong Vianas Ramos, médico perito do INSS, que me concedia, assim, o benefício, uma pensão alimentícia, e eu passava a receber diretamente na conta do Itaú. Eu estava doente gravemente e eu deveria ficar curado dessa doença para voltar a lecionar. Fiquei com ele 2 anos e meio, mais ou menos. Quando eu ia para a consulta, não sei de carro sozinho, porque a síndrome de pânico é uma pequena amostra do inferno. Então, graças a Deus, o Dr. Tong foi substituído por Dr. Rocha Mota. Ele foi receber um cargo grande lá em Brasília, ele foi para lá, e o Dr. Rocha Mota, então, o substituiu. E eu fui passado, então, dele para o Dr. Robson. Graças a Deus. Dr. Robson era maçom e espírita. E não teve dificuldade em perceber o seguinte: eu tinha uma facilidade imensa em decifrar sonhos. Eu tinha uma facilidade enorme em decifrar símbolos. Tanto fazia você conversar comigo, como eu estou falando com você, quanto fazia você me contar seus sonhos, eu tinha a mesma facilidade. E ele me passou um remédio que aliviou muito meus sintomas. Alival é o nome do remédio. E eu fiquei sob tratamento de 1976 a 1981 com o Dr. Robson. Aí ele me deu por curado, mas eu não estava curado. Eu não estava curado. Então, aproveito aqui para agradecer ao Dr. Robson, para agradecer a Deus, a providência divina que afastou esse homem da minha vida, esse médico que me classificou de esquizofrênico, e caí nas mãos de um homem que era um verdadeiro humanista e que queria que eu entrasse na maçonaria. Me deu o livro que já mostrei a vocês, Vadimécum Iniciático, e mandou que eu entrasse na maçonaria. Enquanto isso, ao invés de entrar na maçonaria, eu queria estudar o tarô. Eu queria chegar, fazer o caminho arquetípico que Jung tinha feito. Então, a essa altura, a yoga, o yoga, além da psicanálise, dos sonhos, agora eu tinha o tarô. Assim, eu tinha o tempo todo livre. Quando eu não ia conversar com o Dr. Robson, então o Dr. Robson me pediu para comprar o livro Yoga para Nervosos, de Hermógenes, e eu comecei a fazer os exercícios que estão aqui. Me aprofundando mais, eu comprei o livro Roberto Amadou e Hatha Yoga de Anthony Blay, e me aprofundei em yoga. Terminei quando o Dr. Robson deu alta, em 1981, eu era instrutor de yoga. Então minha vida mudou completamente, eu me sentia bem, me sentia normal, mas eu não estava curado. A doença tinha apenas recuado. E eu não sabia. Em 1992, ela voltou. E aí, graças a Deus, o Dr. Tong estava em Brasília, para ele muito bom. Ele foi promovido
e agora ele dirigiu uma central psiquiátrica lá em Brasília. E Dr. Robson viajou para o Paraná por razões pessoais. Eu tive uma consulta, justamente às pressas, com a doutora Ana Lúcia Marques Festa, em 2005. Não, desculpa, eu comecei com ela em 1992. Em 1992. Então, 1992 eu não tenho a primeira, eu tenho aqui a de 1995. Cadê a data? Aqui, ó. 1995, doutora Ana Lúcia Marques Festa. Comecei, senti de novo tudo voltou. E eu voltei, agora não mais para o doutor Rocha Mota, ele estava no Paraná. Então voltei para a doutora Ana Lúcia, e ela teve o cuidado de, durante 1 hora, me explicar o que era a síndrome de pânico. E disse: o Robson não te curou, porque na época em que você frequentou, foi até o Dr. Tong, e que você foi até o Dr. Robson, a medicina não sabia o que era síndrome de pânico. Estávamos ainda em estudos. Aquela hora de eu retornar no dia 5 de julho, às 9 horas, tá vendo? E então, 1992, até a última consulta, que foi em 2005. Agora vocês vejam bem, ó. Ela manteve a dose do Dr. Robson Rocha Mota? Não. Ela já diminuiu, olha. Então não veio com a mesma brutalidade. 25 miligramas de Sebrilin. Dr. Robson, a dose era 40. Era cavalar. Ela reduziu para 25. E na última consulta, no dia 31 de maio de 2005, ela repete a receita e coloca 10 miligramas. Gente, vejam bem, 40 miligramas é o máximo. Eu estava muito doente. 1,80 m, 78 quilos, mas eu estava pesando 59. Emagreci, que fiquei só cabeça e pescoço. Pensei que estava curado, não estava. Ela me explicou que era a síndrome de pânico. E aí nós passamos a ter um laço afetivo muito, muito, muito grande. Eu e ela. A minha bruxinha. Ela está no MEIA. Meus agradecimentos, minha querida amiga. Nunca me chamou de paciente. Sempre me chamou de amigo, porque eu estudava muito e ela gostava das ciências que eu estudava. Então, adoeci em 1976. Fiquei curado em termos em 1981, mas não foi. Foi, digamos assim, a doença recolheu-se em 1981. Em 92 a doença voltou. Mas eu estava agora nas mãos de uma pessoa de extrema competência e que sabia tudo o que eu sabia. E ela me pediu: não faça nada sem me dizer. Foi dela que eu ouvi essa frase. Você é um paranormal. Você é um sensitivo. Você não é esquizofrênico, coisa nenhuma. Eu falei: o Robson já disse que eu fosse para a maçonaria. Ele não me indicaria ir para a maçonaria se eu fosse um esquizofrênico, né? Jamais ele faria essa indicação. E ele me instigou a estudar ainda mais os símbolos. Estuda bem os símbolos, torne-se cada vez mais conhecedor dos símbolos. E eu, com esses 2 livros, me tornava perito na tradução dos símbolos. Em suma, no dia 31 de maio de 2005, aconteceu um fato muito curioso. Cheguei no consultório da doutora Ana Lúcia Marques Festa e ela me perguntou: há quanto tempo você está tomando 10 miligramas de Sebrilin? Eu falei: há 1 ano. Você entrou aqui tomando quanto? Eu falei: 25. E com Robson? Eu disse: 40. Ela disse: 10 miligramas de Sebrilin para o seu peso, para o seu tamanho, não são nada. Você já está curado há 1 ano. E não sabe. Eu estava apenas mantendo a situação, observando
para ver se de fato você estava curado. Porque 10 miligramas de sebrilinho no seu corpo é nada. E você está sentindo bem? Estou me sentindo ótimo, doutor. Então agora, volte às suas atividades e tudo normal. Precisando de mim, tem aqui a sua amiga. Mas nós já éramos praticamente, ela já me tratava como igual. Nunca me tratou como paciente, como igual. E aí, estabeleceu-se esse laço entre mim e ela. Então, gente, o que eu quis na série passada foi dizer a vocês que eu, exatamente aproveitando a desjunção do meu psiquismo, sem eu saber o motivo, vindo como se ele fosse um relâmpago, desconstruiu tudo o que eu era uma pessoa racional, inteligente, tinha uma memória prodigiosa, e de repente tudo isso embolou, e eu passei a ter um medo da morte enorme, e aí eu estava com síndrome de pânico. Mas a medicina nem conhecia o que era isso. 1976. Aí o Dr. Tong disse que era esquizofrenia. O Dr. Robson disse não. Com o Dr. Robson, 2 anos depois, 1976, 78. Em 78, o Dr. Tong foi para Brasília e eu fiquei no Dr. Robson. E aí, mas ele manteve, ele começou com Alival, depois ele passou por Sebrilinho. E aí, 40 miligramas de Sebrilinho. Já era uma medicação que estava sendo em teste. Não tinha rótulo. Era uma vasilha sem rótulo, com números, ou seja, estavam testando, eu fui cobaia. Quando eu cheguei na doutora Ana Lúcia, aí ela disse, agora já tem a caixa, ó. Já a medicação já é Sebrilinho. Já tem a caixa de Sebrilinho. A medicina já descobriu o que é a síndrome de pânico e eu vou te explicar. E perdeu tempo precioso dela me explicando o que era a síndrome de pânico. Olha que coisa notável. Uma médica, psiquiatra, psicanalista, uma terapeuta de primeira categoria, sentou-se no sofá junto comigo e explicou-me detalhadamente. E eu continuava, e ela sabia. Ela falou, não me faça nada sem me comunicar. Eu prometi a ela que sim. Não faria nada sem comunicar a ela. E aí eu disse, agora estou estudando o tarô. Ela disse, ótimo. Aí eu fui, fiz os tarô cabalístico, que é simultaneamente árvore da vida junto com o tarô, ou seja, cabala e tarô junto, e terminei fazendo um sistema próprio chamado tarosofia, que é marca registrada. Então, meus amigos, aqui chegou o momento de eu fazer uma paradinha e dizer a vocês, a intenção do vídeo anterior era apenas me desculpar por vocês terem se escandalizado e 3 amigos terem dito que eu, às vezes, era muito rude e às vezes usava expressões que não condiziam com o professor de yoga, com o cristão, pois Jesus Cristo era amoroso, era compassivo, era bondoso, era perdão. E não era isso que eu demonstrava nos vídeos. E até na yoga eu dizia que vocês teriam que se tornarem racionais. Ao invés de emocional, racional. Nada mais errado. A razão diante da emoção é nada. O nosso cérebro cortical, onde está a razão, tem 5% de poder mental, apenas. O nosso sistema límbico tem 15%. E o sistema cortical tem 80%. Então, nós confiamos no nosso cérebro cortical e com ele planejamos nossa vida. Planejamos tudo e achamos que vamos conquistar o mundo com 5% do nosso poder mental apenas. Enquanto isso, o subconsciente manda, através dos sonhos e dos símbolos, as soluções oraculares, como eu mostrei no livro, ali, os oráculos, que vem através dos sonhos, mas para mim era a mesma coisa que a linguagem, o signo
Para mim, o símbolo e o signo não tinham diferença. Então, eu comecei a seguir os meus sonhos. E contava para a doutora Ana Lúcia, ela analisava junto comigo, e assim eu fui rapidamente compreendendo muito bem a ciência dela. Cheguei a fazer junto com ela, vamos dizer assim, um pequeno curso de neurofisiologia, que guardo ainda hoje as anotações que ela me deu. Bem, aí eu disse a ela, agora eu quero entender alguma coisa mais sobre mim mesmo. Eu quero ir fundo na minha personalidade. E aí só tem uma coisa para fazer. É uma ciência muito, muito, muito desconhecida, que, né, o pilantra do Nicolas Flamel, tem um aluno meu que mandou perguntar, mandou uma gravura do livro das figuras jeroglíficas, autor Nicolas Flamel, que eu decifrasse aquela figura e mandasse para ele. Nicolas Flamel é um patife. Aquele livro é um engodo. Aquele livro não vale nada. Joga no lixo. Nicolas Flamel foi uma criança, entre tantas, que a carral hebraica cooptava na rua, levava para longe e pagava a ele, fazia a cabeça dele e depois tornava ele chefe de uma sociedade secreta para destruir o cristianismo. Ele voltava depois rico, da cidade de origem, dizendo que era um alquimista e que tinha descoberto como transformar chumbo em ouro. Essa era a metodologia da Carol. Hoje ela continua fazendo isso de outra maneira. Mas na época, séculos IX, X, até o surgimento da burguesia, era isso. A burguesia já foi a eclosão da Carral. Já foi a arma da Carral, a frente de batalha para que o judeu, através do burguês, entrasse na sociedade, porque a sociedade não aceitava o judeu. E o burguês, comprado pelo judeu, então se tornou a ponta de lança que enfiava o judeu na sociedade. E o judeu rico, então, passou a ter um lugar à parte. Se tornaram grandes banqueiros, graças aos templários, 1116, com Hugo de Payán, e outros. Assim, a estratégia de Esdras foi fantástica. Um gênio do mal, mas um gênio. De qualquer maneira, aqui está o segredo do meu sucesso. O sonho. Ainda ontem de noite, está presente na minha cabeça qual foi o sonho que eu sonhei. Todas as manhãs, a primeira coisa que eu faço, já disse aqui quando acordo, é: sonhei? Sim. Então, qual foi o sonho? Rememoro o sonho, traduzo e vou seguir o oráculo, aquilo que ele me aconselha. E aí, não foi só esse livro, não. Vários. Eu tenho esses dois, tenho três. Vários livros de alquimia. O que eu pretendia era muito simples. Aparentemente era isso. A mulher era a lua, o homem era o sol, a mulher pisava na água, o homem pisava no fogo. Isso é mentira. A mulher é o fogo, o sol é a lua, o rei é a lua. A mulher é o elemento fogo. Por quê? Porque o córtex cerebral, a razão, é um pálido reflexo do cérebro, do sistema límbico, ou seja, de 80% de poder, o nosso Deus interno. Então, não é nada. O córtex cerebral, o sistema límbico é 15%, então 5% aqui no córtex, que é o que o cérebro todo mundo conhece, 15% aqui e 80% aqui, na nuca. Agora vocês imaginem. Aí os Shelley Gilchrist aqui coloca essa gravura, colocando o homem como rei, ou seja, o cérebro cortical, e a mulher como rainha, o sol, que apenas reflete, a lua, que apenas reflete a luz do sol, e a água, que se jogar ela sobre o fogo, ela apaga o fogo. Mas se o fogo for muito forte, o fogo evapora a água. Então, aqui tem um enigma indecifrável que só vai ser decifrado
por Marie-Louise von Franz. E aí sim, aqui eu encontrei a resposta. Uma figura feia, já mostrei a vocês, mas indispensável. Indispensável. Temos que chegar a ela. Por mais horrível que seja, temos que chegar a ela. E eu cheguei. Aqui está. Aqui está ela. Ou seja, o feminino e o masculino. O ânimos e a ânima, ligados por uma, vamos dizer, uma raiz que parte do cérebro e uma raiz que parte das pernas, constituindo um único todo. Como se fosse uma abóbora, mais ou menos. Mas aqui está a conjunção. Ou seja, a união dos opostos, aparentemente opostos, mas são dos complementares. E aqui está claramente o que a civilização machista tenta fazer. Esse Irião são os líderes políticos que tentam engolir a mulher, devorá-la, destruí-la. E aí eu dava a vocês, baseado nisso aqui, eu dava a vocês a minha experiência, vejam bem, minha, que pode não servir para vocês. Então entenda que na playlist anterior, o que eu coloquei foi a minha experiência. Suscitou muitas perguntas, perguntas inteligentes, né? Perguntas que eu tentei responder da maneira que eu pude, mas para mim o processo resumiu-se em duas figuras, que eu já mostrei a vocês no vídeo anterior. Uma é Marte dormindo no colo de Vênus. Ou seja, o princípio de prazer vence o princípio de dor, ou seja, Marte dorme no colo de Vênus. A ânima faz com que o ânimos seja reduzido a nada. Ele dorme e sonha. E quando acordar o sonho, vai desejá-la. E vai possuí-la e vai cansar. E cansando, vai querer dormir de novo. E o ciclo vai se repetir. Esse é o processo que aconteceu comigo. Assim, a minha ânima vencia o meu ânimo. E eu me tornava um homem feminino. A figura semelhante, do mesmo livro, mostra, agora não mais Marte, agora mostra Minerva, mas é a mesma coisa. Minerva é a deusa da sabedoria e da guerra, equivale a Marte, só que aqui está como ânima. Lá, o Thanatos, o espírito da violência, da guerra e da morte, está como um homem. Aqui está como uma mulher. Então, o meu amigo que disse que a mulher tem também ânimos e ânima, como Jeanne d'Arc, né, em que o espírito de ânimos nela, né, subjugou o de ânima e ela se tornou o capitão do exército francês que libertou a França do jugo da Inglaterra. Está ensinando para nossa vigário, né, meu amigo? Porque olha aqui, ó, aqui é uma mulher. Lá, Marte é homem, é o deus da guerra. Aqui, Minerva é a deusa da guerra. Então, o processo pode ser o inverso. A mulher pode se tornar tão belicosa quanto Marte. Foi o quadro de Jeanne d'Arc. Mas, geralmente, eu estava descrevendo o meu processo. Olha ela aqui, ó, com que serenidade. E essa acha que ela tem na mão não é, na verdade, a minha arma. Minha arma é a palavra. E aqui está o centauro Quirão, ó, desconsolado, derrotado, com rosto de sofrimento, que ela está puxando ele pelos cabelos. Então, pode acontecer da ânima se tornar, vamos dizer assim, tão violenta que destrua o ânimos ou que o subjugue. É o que esse quadro mostra. Mas no anterior,
é o contrário. A ânima doce, erótica, amorosa, subjuga o ânimos. Então, meu querido amigo fez a observação de que a mulher também tem. Primeiro de que tudo, não era minha intenção dar o sistema de Jung. Seria muita pretensão, eu não tenho esse conhecimento. Embora eu conheça alguma coisa de psicanálise, mas eu não tenho esse conhecimento. E existem mais de 10 canais no YouTube que são respeitáveis e que são sinceros, de pessoas que têm a capacidade de explicar e fazer com que você compreenda exatamente o que é a teoria de Jung de A a Z. Não era essa a minha intenção. Eu só queria dizer que eu, quer como Vênus, que subjugou Marte, não como Minerva, que subjuga Quirão, em Joana d'Arc é o contrário. A ânima dela era viril, virago, portanto, subjugou Centauro Quirão, mas Minerva não é só deusa da guerra, da sabedoria também, enquanto que Marte é só deus da guerra. Então, uma diferença, né? Não é exatamente o mesmo. Então, quando a mulher assume o papel de subjugar o ânimos, ela não tem somente o espírito de vigor, de guerra e de luta, ela tem sabedoria. Então, Jung descobriu isso. Então, ele foi além dele mesmo. Ele deu um passo à frente. Até então, ele estava restrito pela ciência e não queria desafiar a academia mais do que ele já tinha feito. Mas ele foi adiante. As últimas obras dele foram 17 volumes, editados pela Voz Editora. Eu tinha todos. Psicologia e Religião Oriental é um dos... Todos eles têm essa forma. E aqui está a capa do livro. E esse daqui, que é o meu preferido, O Símbolo da Transformação da Missa. Ele explica o que é a transubstanciação entendida para uma pessoa que não seja cristã. Qualquer pessoa que seja inteligente. Olha que coisa fantástica. Ou seja, ele deixava para trás completamente o postulado da objetividade, que é o dogma da ciência que proíbe que você entre no religioso. Ele deixava para trás, já não precisava mais de nenhum respaldo da academia. Ele já tinha um nome que tinha superado tudo. Freud agora e o freudismo foram para merda. Então Jung que era o grande nome. E ele agora pode fazer o que ele quiser. E ele vai entrar fundo. Eu ainda tinha um terceiro, Resposta a Jó. Era a minha tríade preferida. Nas minhas mudanças, pedi a outra. E aí, com essa série, Jung se supera. E ele chega até onde eu cheguei. Então eu sigo os passos dele até o fim. E vou mostrar agora a figura que me orgulho de ter chegado junto desse mestre, pela orientação dele. Essa coisa lindíssima que vai dar o título a esse vídeo, indo muito além de Jung. Aqui, para nós cristãos, é Jesus Cristo, o andrógeno universal, mas é Deus. Então, como homem, Jesus, aqui ele está como Deus no céu, a multidão de eleitos e Maria Santíssima. Então, ele não é apenas o ânimos, não. Aqui não é, porque aqui não é Jesus. Aqui é Jesus Cristo Deus, coroando Maria Santíssima. Então vai muito além de Jung, vai muito além, Maria vai muito além da ânima. E Jesus, aqui como Deus, vai muito além do ânimos. Então Jung mandou a academia ir para a ponte que partiu, e aí escancarou. Foi direto para a religião, mostrar que
o verdadeiro segredo da individuação e você chegar a ser o que você é você se tornar Deus e ter como partner, né, a sua counterpart, né, a sua paredra. E aqui Jesus Cristo e Maria Santíssima simbolizam, né, o animus, ele, e a ânima, ela, mas estão muito acima, porque ele está coroando ela rainha do céu e da terra, ele, então ele ainda é superior a ela, mas ele representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ela apenas o Espírito Santo, então ela é apenas uma parte dele. Aqui a coisa se inverte um pouquinho. Então, chegado a este momento, aí ele passa a ser para mim exatamente aquilo que eu queria ter chegado, mas sozinho não chegaria. Sem o auxílio de Jung eu não teria chegado. Ai, meu Deus do céu. Sozinho não teria chegado. Então foi preciso seguir as pegadas de Jung para perceber que o máximo da alquimia não está nos livros de Charles Gilchrist, nem de Marie von Franz, nem de quaisquer outras, mas está aqui. Ou seja, o Logos. O Logos é masculino e feminino, só que aqui agora há um mistério que não cabe aqui a nós explicar. Primeiro, porque vocês não são católicos. Segundo, porque eu teria que explicar o símbolo da transformação na missa, como ele colocou ali, ou seja, a transubstanciação. Isso não seria de interesse de vocês. Mas o fato é que Jesus como Deus, e eu disse ao meu amigo, o seu Jesus não é igual ao meu, porque vamos fazer outro vídeo. No próximo vídeo eu vou dizer qual é a visão da gnose dissidente de Jesus. Vou dizer claramente, há vários Jesus, a sua escolha. Você pode escolher o Jesus que quiser. Os gnósticos, a Carral hebraica, produziu todo tipo de Jesus que você possa imaginar. Você pode escolher por atacado. Vamos explorar isso no próximo vídeo, mas eu fiquei com esse aqui. Ó. Esse é o meu Jesus. Esse eu conheço. E posso dizer como Paulo para você, meu amigo, que fez o comentário no meu vídeo Individuação, né? Que Jesus era um pobre coitado, um pobre profeta, que depois foi isso, foi aquilo, segundo os escritos de Nag Hammadi. Nag Hammadi é uma bosta. Os escritos de Nag Hammadi não têm autoridade nenhuma. Não tem escritor, não se sabe quem escreveu, não se sabe se o conteúdo procede, se a pessoa que escreveu tinha autoridade para fazer aquele conteúdo. Então, mas eu gosto do Evangelho de Tomé, eu gosto do Evangelho de Felipe, eu gosto do Evangelho de Madalena. Não, eu não gosto. Eu sigo a verdade. Eu não tenho gosto. Quando se trata de verdade, o meu gosto não vale nada. Então eu fico escandalizado e acho que você está completamente fora de linha, desalinhado, sem esquadro, sem compasso, sem régua, sem prumo, sem nível, quando você diz, eu gosto do Evangelho de Tomé. Ora, seria muito bom se assim a gente fizesse o que gosta e atingisse a meta que quem determinou foi aquele poder supremo, a inteligência máxima, que você crê nela, tanto eu, mas você escolheu um Jesus que não é o meu. O meu Jesus é um, o seu é outro. E eu fico com o meu. Então, assim, não vou declinar o seu nome, mas quem quiser, é só ver. O comentário está no vídeo Individuação. E você assinou. Então será assunto do meu próximo vídeo. Uma resposta, não a você especificamente, porque eu vou colocar toda a gnose dissidente lá. As pessoas não têm a menor ideia, né, do que os gnósticos fazem com a figura de Jesus Cristo. A sacra figura do nosso Redentor sofre as blasfêmias, né, é colocado numa galeria de profetas como Zaratustra, como Mitra,
que é um mito, e vai por aí Osíris, fica uma mistureba, porque gnose é um caldeirão de bruxas, é um saco de gatos. Então vou lhe responder. Espero até o próximo vídeo. E vou dizer, meu Jesus, eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso. Mas eu conheço. Ou como diz Paulo, conheço aquele no qual eu pus a minha esperança. Esperem o próximo vídeo, se vocês quiserem saber qual é ele, quem é ele. E aí aqui nós damos por finalizado esse vídeo, porque a playlist anterior, minha gente, saiu muito da proposta dela. É só pedir desculpas por eu ser, às vezes, um pouco contundente, às vezes grosseiro, e usar palavras que metaforicamente escandalizam. Era só isso. Terminei dando o processo de individuação como eu vivi. Não se esqueçam. Pode não servir para você, porque Joana d'Arc se tornou masculina. E ali no quadro de Minerva, ela se torna, vamos dizer assim, a força mortal que subjuga o ânimos. Ao contrário, no vídeo anterior, no quadro anterior, Marte dorme no colo de Vênus. Você pode escolher. Você pode querer ser masculino ou feminino. Fica a critério de cada um. Mas eu tenho a obrigação de dizer qual foi o meu processo. Porque eu só ensino o que eu faço. O que eu disser é o que eu faço. Eu não sou atravessador cultural. Eu não tiro de um livro e levo para você, como vocês fazem. Você, inclusive. Não. Eu só ensino o que eu vivo. Eu só ensino o que eu faço. E acho um absurdo, acho ignóbil alguém ensinar o que não faz. Como é que você pode ensinar o que você não sabe fazer? Fico aqui e não entendam de outra maneira. Porque eu fui muito além da minha proposta. Mas o que eu queria é só pedir desculpas. Não tem como. De vez em quando eu tiro a espada da bainha. E no próximo vídeo não terei outra alternativa. Vou tirar e vou mostrar a vocês, para escândalo de vocês, os vários Jesus que a gnose dissidente criou. E que vocês não conhecem. Mas vou trazer todos eles e vou desfilar numa galeria, né, de modelos. Você pode escolher o que você quiser. Tem seu like. Nosso canal é para poucos. Já percebi que é uma elite, graças a Deus. Pauca sed bona. Poucos, mas bons. E até o próximo, se Deus quiser.